E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O texto que eu acabei de ler, Malaquias capítulo 3, versículo 11, que é usado para falar sobre um tal devorador que atacará a vida do crente que não é dizimista. Mas o que seria esse devorador? Há muitos pastores dizendo que esse devorador, ele é o demônio. São 4 tipos de demônios que atuam na vida da pessoa. Vai para a saúde, vai para as finanças, vai para a vida sentimental, para a família, para o casamento, e vai atingindo as áreas da vida da pessoa e destruindo, causando um desastre na vida daqueles que não dão o dízimo. Mas eu pergunto, será que realmente o devorador de Malaquias 3,11 é um demônio? Vamos ver, à luz da Escritura. Querido, nós vamos encontrar a resposta na Escritura. Em Joel, capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia fala quem é esse devorador que Malaquias, capítulo 3, verso 11, está anunciando para a nação. E aqui Joel diz, que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto, que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, que ficou da locusta, comeu o pulgão. Observe que Joel está falando sobre insetos, animais, que entram na lavoura e destroem as plantações, porque era essa exatamente a promessa de Deus, que quando o povo fosse obediente à sua palavra e desse os dízimos anualmente, corretamente, como a Escritura manda, como a lei manda, então Deus abriria a janela do céu, derramaria bênção sem medida, que era a chuva, no tempo certo, para que a terra produzisse seu fruto, os animais se multiplicassem, assim o judeu tivesse fartura, o judeu dizimista. Mas se eles parassem de dar o dízimo, havia ameaças também. Lá em Deuteronômio 14, a partir do verso 15 diante, que traz ali castigos por decorrência da desobediência do povo, ali ele vai falar também que o céu ia ficar de bronze em cima, a terra ia ficar de ferro embaixo, que ia plantar, mas não ia produzir, em vez de chuva Deus ia mandar pó, e que Deus iria trabalhar, enviar pragas e pestes para que o fruto da terra não viesse a produzir, ou que a terra não viesse a produzir o seu fruto. Então, mas infelizmente os pastores ensinaram as pessoas que esse devorador de Malaquias 3,11, ele é um demônio, e quando na verdade, querido, não tem nada a ver. Eu sempre digo, eu nunca vi demônio comer capim, comer grama, comer frutas e legumes, porque esse devorador aqui come frutas e legumes e o fruto da terra, tá? Então a Bíblia deixa claramente, querido, que são insetos que Deus enviaria à lavoura. Por que o devorador são os insetos? Porque o dízimo, querido, ele era tirado apenas da agricultura e da pecuária, ou seja, apenas quem plantava e quem criava animais era quem dava o dízimo. Nenhum outro tipo de profissão era obrigado a dar o dízimo, conforme Deuteronômio 14, do verso 22 em diante, e também Levíticos, capítulo 27. Nós vamos ver que o dízimo não tem nada a ver com profissões, tá? O camarada é um pedreiro ou é um marceneiro. Não, o dízimo não tem nada a ver com isso. O dízimo era apenas o fruto da terra que o judeu comia durante 2 anos. No terceiro ano ele ia para Jerusalém comer, durante 2 anos com a sua família, e no terceiro ano ele colocava na porta de cada cidade que eles moravam, vinha um levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro, e cada um pegava a sua parte para suprimento durante os 2 anos, porque era muita coisa, era a nação inteira, tá? Portanto, quando os judeus negavam-se a dar o dízimo, Deus primeiro impedia que a chuva caísse, a chuva não caía, e os judeus sempre tiveram isso, lá a oração de Salomão, quando o Senhor fechar os céus e não houver chuva, por termos pecado contra ti. Então os judeus sempre entenderam que a falta de chuva era um juízo de Deus por conta da sua desobediência. Não é diferente aqui com Joel, aqui antes do cativeiro, Deus já anunciando ali a iminência do ataque babilônico, aqui a destruição viria do norte, dos caldeus, e Deus anunciando aí por meio de Joel a desobediência do povo, chamando o povo a um arrependimento nacional, uma conversão nacional, e o povo nada de querer se arrepender, nada de buscar o Senhor. Então ele está prometendo aqui aquilo que a lei já dizia, tá? Tanto em Deuteronômio 28, como em outras passagens dos livros da lei, que Deus enviar aquelas pragas, que Deus enviar aqueles devoradores, tá? Que era a lagarta, a locusta, o pulgão e o gafanhoto, que um deixasse, o outro vinha e comia, que um deixasse, o outro vinha e comia, porque cada um desses insetos, ele devora uma parte da lavoura, um come a folha, outro come, enfim, cada um desses insetos devora uma parte da planta, certo? Então por isso que ele diz aqui que não ia ficar nada, não ia sobrar nada,
se eles fossem desobedientes, em todos os casos, inclusive na questão de não dar o dízimo. Então entenda, querido, que o devorador jamais, biblicamente falando, ele foi um demônio. Nunca foi e nunca será. Eu mesmo acreditei nisso durante muitos anos da minha vida. Tenho certeza que alguns também aí acreditaram, que outros continuam acreditando. Mas, em nome de Jesus, o meu desejo é que essa simples e rápida palavra possa trazer entendimento para você, que está na Escritura Sagrada, que Deus fala de um devorador, que vai repreender ele para que a terra produza. Poxa, que devorador é esse que Deus vai repreender para a terra produzir? Claro que são devoradores que atacam o fruto da terra para que a terra não produza o seu fruto. Olha o contexto, olha a interpretação do texto, como é simples de se fazer, tá? Então, são insetos e não demônios. E tem gente que hoje acha, não deu dízimo, né? Eu não dei o dízimo, por isso está acontecendo isso na minha vida. Eu não dei o dízimo, por isso está acontecendo na minha vida. Eu voltei a dar o dízimo, aí por isso que agora as coisas melhorou. Não, meu irmão, isso aí está só na tua cabeça, tá? Os irmãos do nosso ministério, nenhum dá dízimo, tá? Como é que vocês sustentam a obra? Aí já é outro assunto que a gente vai gravar outro vídeo para falar sobre isso aí, tá bom? Embora muitos já sabem que eu já gravei vídeo sobre isso. Mas enfim, então, muita gente não está dando dízimo, meu irmão, e tem pessoal também, graças a Deus, tem muitos que estão até prosperando, né? Graças a Deus, tá? Então não tem nada a ver, não tem nenhuma coisa ligada à outra, porque a geladeira queimou, a televisão quebrou, e o carro quebrou, e o menino adoeceu, porque eu não dei o dízimo. Quer bem dizer que quando você está dando dízimo, essas coisas não acontecem. É claro que acontece, meu irmão. Você não pode falar baseado apenas nas suas experiências, num contexto geral. Tanto tem prejuízo quem dá dízimo como quem não dá. Tanto adoece quem dá dízimo como quem não dá. Tanto sofre percas quem dá dízimo como quem não dá. Por quê? Porque não existe nenhuma promessa bíblica para nós, queridos, que se nós dermos o dízimo, nós vamos prosperar, ou que se nós deixarmos de dar o dízimo, existe uma ameaça que nós vamos ter prejuízo. Não existe isso, meu irmão. Sai dessa armadilha, sai dessa cilada, porque esses hereges estão só querendo o teu dinheiro, tá bom? O devorador da Bíblia eram insetos, lagarto, locusta, pulgão e o gafanhoto. Tem nada de dizer que é uma personificação. O demônio, os demônios são a personificação da lagarta, da locusta, do pulgão e do gafanhoto. Blá, blá, blá. Conversa para boi dormir. Não cai nisso não, meu irmão. Deixa de dar ouvido conto de carunchia. Ainda acredita ainda em história de Papai Noel, meu irmão? Que é isso? Vamos crescer, vamos amadurecer, tá bom? Deus abençoe, possa trazer luz e entendimento para vocês. Forte abraço.